A gente volta para o noticiário internacional. Nos Estados Unidos, milhares de protestos contra o presidente Donald Trump estão marcados para acontecer amanhã. A CNN preparou um mapa para mostrar as cidades onde essas manifestações são esperadas. Os organizadores do movimento No Kings afirmam que mais de 2.000 protestos estão planejados em todos os 50 estados do país. Essa mobilização é vista como uma resposta direta a um desfile militar que Trump vai participar amanhã em Washington pelo aniversário de 250 anos do Exército Americano. O evento também coincide com o aniversário do presidente, que completa 79 anos no sábado. As manifestações vão acontecer poucos dias depois de Trump mobilizar a Guarda Nacional para responder a uma onda de protestos em Los Angeles. Quase 400 pessoas foram presas em atos contra a política migratória e as deportações promovidas pelo governo republicano. Lorival Santana, quando a gente olha para esse mapa e vê tanta manifestação, tanto protesto, e lembra que amanhã, sábado, no mesmo dia que essas manifestações vão acontecer, vai haver uma inédita parada militar. Coisa que a gente tem no nosso 7 de setembro, os Estados Unidos vão ter. Nos Estados Unidos isso não é visto com bons olhos, porque fica parecendo que um governo civil está tentando obter o prestígio dos militares, das Forças Armadas e se associar a esse prestígio. Em 2017, o Trump foi à comemoração da queda da Bastilha, em 14 de julho, e ele ficou encantadíssimo com aquilo, ao lado do Macron e tal. E aí ele falou, por que nós não temos isso nos Estados Unidos? Como ele perguntou para os assessores, por que nós não temos isso? Ah, presidente, é porque nos Estados Unidos é diferente, a gente não acha isso bacana e tal. Não entendo. Alguém vai chamar o Macron de ditador e tal, né? E aí ficou com essa ideia. Mas os assessores dele, na época, tinham muito mais influência, capacidade de resistência em relação às ideias mais extravagantes do Trump do que neste mandato de agora. Ele veio para esse mandato tentando realizar todos os sonhos que ele não conseguiu realizar no primeiro mandato. E aí a última vez que houve uma parada militar foi quando os Estados Unidos derrotaram o Iraque, que havia invadido o Kuwait em 1991. Aí o George Bush pai fez com o general Schwarzkopf liderando e tal. Agora você pode esperar o seguinte, amanhã é aniversário do Donald Trump, além de ser o aniversário de 250 anos das Forças Armadas Americanas. Paraquedistas de elite vão descer com uma bandeira dos Estados Unidos, vão entregar na mão do presidente Trump, ele celebrando o duplo aniversário. Você se lembra quando ele voltou do hospital depois da Covid, que ele parou na Casa Branca, assim, olhando para o infinito, tinha sido toda uma... ele veio de helicóptero no entardecer sobre o rio Hudson. Você se lembra dessa cena super coreografada em que ele prestou continência olhando para o infinito e tal, e ainda estava com Covid, inclusive na época tinha vários militares, pessoas ao seu redor expostas, porque ele não estava usando máscara, né? Ele nunca usava máscara em público. Então pode esperar para esse sábado um grande espetáculo televisivo de Donald Trump. Mas, particularmente, há até uma sinalização a ser feita por essa força militar olhando para esse conflito no Oriente Médio, ou não? Sim, embora nesse caso eu acho que o componente de associar o poder presidencial ao poder das Forças Armadas no momento em que os fuzileiros navais americanos são mobilizados na Califórnia e acabam de executar a primeira prisão, inclusive de um jovem negro, né? E eles não têm mandato para isso, eles podem fazer detenções e chamar a polícia local. A CNN exibiu há pouco essa cena, muitos fuzileiros navais armados como os fuzileiros navais se armam e um jovem de bermudas e tal, é verão, né, nos Estados Unidos, ali sendo detido, não sabemos por quê. Então, um momento de bastante tensão institucional nos Estados Unidos. E eu imagino que a tensão aumente com o tamanho, o volume de manifestações que vão acontecer e esse clima de revolta que a gente vê mais fortemente em algumas áreas com essa política migratória. O que pode acontecer amanhã? A partir de amanhã, algo pode mudar nessa política migratória por causa dessa
pressão popular, Lorival? Sim, esse título dado a essa onda de manifestações, No King, nenhum rei, fala muito fundo no imaginário americano, porque a Constituição americana foi feita no calor da independência dos Estados Unidos, que era entendida como uma libertação contra o domínio de uma monarquia, que era a monarquia britânica. Então, num certo sentido, o nascimento dos Estados Unidos como um país independente está associado à ideia de que lá não pode ter uma pessoa que concentra poderes imperiais, que tem poderes que está acima da lei, que não pode ser questionado pela justiça ou pelo Congresso. E é essa sensação que os Estados Unidos, que muitos americanos estão tendo em relação às atitudes do Donald Trump, sobretudo nessa questão de convocar ali de forma aparentemente desnecessária militares, milhares de militares e da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais para reforçar uma segurança em relação aos protestos na Califórnia, quando esses protestos já tinham sido controlados pela polícia local. O foco maior, sem dúvida nenhuma, vai estar aqui em Los Angeles. Acabamos de ver a imagem da prefeita de Los Angeles falando, ela que se mostra absolutamente contrária a essa movimentação, a essa pressão toda que Donald Trump faz. Como você bem disse, levando a Guarda Nacional, levando fuzileiros navais para participar ou tentar diminuir esses protestos, mesmo sendo alguns desses protestos violentos com os policiais de política da agência migratória, o AIS. Exato. Agora, protestos violentos, você tem batalhões de choque das polícias locais que estão ultra preparados para isso. Estamos vendo aí a cavalaria da Polícia Estadual da Califórnia. Vamos lembrar também que tem um outro ingrediente nisso, que nós estamos falando de um presidente que não aceitou a derrota eleitoral e tentou dar um golpe. E que o Congresso o Capitólio foi invadido e o vice-presidente estava lá, a presidente da Câmara estava lá, e esses manifestantes, incitados por um comício que o presidente tinha acabado de fazer lá em Washington, saíram numa caçada ao Mike Pence, o vice-presidente que estava presidindo aquela sessão, e também a presidente da Câmara tentando enforcá-lo. Eles falavam hang Mike Pence. Então, tudo isso é muito recente. Ele não, mas assessores dele cogitaram de convocar as Forças Armadas em dezembro de 2020 para ver se elementos das Forças Armadas poderiam apoiar aquele golpe. Né? E isso está nos depoimentos tomados pela comissão da Câmara que investigou aqueles eventos de 6 de janeiro. Então, é claro que as Forças Armadas não aceitaram esse envolvimento, mas tudo isso está presente nisso que vai acontecer amanhã. Por essas e outras, a CNN Brasil vai fazer uma cobertura especial, muito atenta ao que acontece no Oriente Médio, mas, claro, também muito atenta ao que pode vir a acontecer durante essas manifestações nos 50 estados americanos com relação a essa política migratória de Donald Trump.